Olha, hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. E a gente vai falar de uma forma muito clara para você entender de verdade o que pode e não pode ser feito quando o assunto é emagrecimento seguro. Perde gordura, mas não perde saúde. Hoje quem está com a gente é o Dr. Ciro Massi, que é ortomolecular, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada sempre. E a doutora Paula Cavalini, que é nutricionista também, muito bem-vinda. Obrigada. Acho que é bom a gente falar primeiro, né? O quanto que um corpo equilibrado também faz a pessoa se alimentar da forma correta, né, doutor Ciro? Tem que comer e aproveitar a alimentação. Das pessoas que estão com peso acima do normal, só 5% tem problema glandular. Então, só essas pessoas têm indicação para um tratamento de glândula, de hormônio. O resto não precisa. O resto precisa ter um equilíbrio. Tem uma situação em que o peso corporal volte à sua situação de normalidade. Se você está pensando em perder peso, fica sabendo que é um ótimo início, porque 60% das pessoas que querem mudar a sua vida para melhor, que querem mais qualidade de vida, tem como porta de entrada o pedido: eu quero emagrecer. Então, as pessoas, assim, já é mais que a metade do caminho andado, para ter qualidade de vida, querer o peso adequado. É uma boa notícia. Mas a química corporal, ela também é muito importante para a gente ter saciedade, para a gente ter felicidade. Quando a gente tem uma química corporal desequilibrada, a gente passa também a ter uma compulsão alimentar muito maior, não é? Sem dúvida, Kátia. Olha só, no nosso cérebro nós temos os transmissores químicos. As células do nosso cérebro, elas nunca se encostam. Elas se comunicam através de transmissores químicos. E certos transmissores químicos mudam o nosso comportamento em geral e o comportamento alimentar em particular. Por exemplo, a serotonina, ela dá um comportamento compulsivo pela alimentação. Então, o indivíduo que tem uma baixa de serotonina, ele começa a comer, não consegue parar mais. Uma baixa de dopamina, que é um outro transmissor químico, mais um palavrão, dá um comportamento impulsivo. Então, a pessoa pensa assim: eu acho que eu vou, já foi. Né? Ela não consegue controlar o seu próprio impulso, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma serotonina baixa, ela vai tender a comer mais chocolate. Agora, se a gente não consegue determinar exatamente qual é o transmissor químico, né, é fundamental, você vai tratar errado, né? Você não vai ter como... Por exemplo, a sibutramina, que é uma medicação muito utilizada, ela atua na serotonina. Se o problema da pessoa for na dopamina... Já não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Mas existem hoje exames que conseguem saber direitinho se a pessoa tem uma baixa de serotonina ou de dopamina? Às vezes a gente consegue determinar por exames específicos, às vezes a gente consegue determinar pela clínica, conversando com o paciente. Na clínica eu tenho alguns equipamentos que conseguem até certo ponto determinar o transmissor químico que está alterado e consegue dar o tratamento certo. Outros estão envolvidos com, por exemplo, o cortisol. O cortisol é fundamental no estresse crônico. Mas estresse, tá? Não é assim, tô estressado. Não, tô estressado. Não é esse não, é estresse mesmo, para valer, cuidar de... Que a saúde fica comprometida, né? Que a saúde fica comprometida. 2, 3 anos de situação muito tensa, por exemplo. O cortisol, Kátia, ele é fundamental porque os nossos ancestrais, vamos parar para pensar na nossa memória fisiológica, os nossos ancestrais, naquelas pessoas que nos antecederam há milênios, idade da pedra mesmo. Qual era o problema dessa turma? Basicamente, fome e ferimento. Então, sempre que você passa um estresse prolongado para o seu corpo, ou é fome ou é ferimento. Ele toma duas posturas, né, através do cortisol, na verdade 3. A primeira é inflamar, porque ele imagina que você vai sangrar, só que não era para inflamar, aí complica. A segunda complicação que ele fala é o seguinte: olha, essa pessoa está passando fome, eu vou estocar alimento. E normalmente é no abdômen, né? Na gordura. E se você fizer dieta, só fizer dieta, sem tratar do cortisol, seu corpo vai falar assim: tá vendo como ele estava passando fome? Ele abaixa o metabolismo e engorda mais ainda. Enquanto você não tratar dessa situação do estresse, não normalizar o cortisol, nada vai funcionar. E o último fator, que é muito importante, é a sensação de saciedade. Quem tem aquário em casa sabe que você tem que controlar a comida do peixinho. Se ele morre de tanto que ele come. É quase que explode, né? Ele explode, né? Então nós temos um hormônio chamado leptina que dá essa sensação de saciedade. Ela desregula. Então existem pessoas que não têm um comportamento compulsivo ou impulsivo por um problema cerebral, mas por um problema metabólico. A sua leptina alterou de tal maneira que ela virou literalmente um saco sem fundo. Então tem que determinar isso, porque daí é um outro tratamento. Não adianta tratar cérebro, eu tenho que tratar da leptina. Mas quer dizer, pessoas que então, deixa se eu entendi corretamente, que estão tentando fazer atividade física, uma reeducação alimentar, fazem tudo certinho, mas gente, com
consciência, né? Assim, faz certinho, fala para o médico, mas depois a gente comete grandes abusos. Sim. Ela pode estar com problemas como estes que dificultam que ela consiga levar à frente o tratamento. Não tenha dúvida, o ideal é sempre um tratamento multidisciplinar, né? Então, o médico deveria estar fazendo o diagnóstico do transmissor químico cerebral alterado, de como é que está o seu metabolismo, a sua taxa metabólica, a velocidade com que a célula processa os alimentos, deveria estar determinando se a leptina está alterada, se tem um estresse crônico alterando esse cortisol, fazer um tratamento, eu prefiro bases sempre naturais, eu utilizo ortomolecular, fitoterapia, homotoxicologia, enfim, substâncias naturais para essa abordagem, e aí sim, a Paula, por exemplo, que é uma nutricionista ótima, ela vai poder atuar de uma maneira incisiva para poder dar a orientação correta para o alimento. Porque assim, antigamente a gente acreditava assim, olha, se eu gasto 1.800 calorias para viver, eu faço o indivíduo fazer atividade física e dou uma dieta de 1.200, ele vai emagrecer. Não acontece isso, porque o metabolismo abaixa. Ele segue. Ele abaixa junto, a pessoa não emagrece. Então precisa tratar o que está na base e aí sim a gente consegue introduzir, uma boa nutricionista vai conseguir fazer uma orientação eficaz. Porque senão é altamente frustrante. Fica aquele efeito ioiô. Emagrece, engorda, emagrece. É por isso, né, Kátia, que assim, a alteração na dieta, ela tem que sempre acontecer. Que nem lá no meu consultório, o retorno é semanal. Então o paciente retorna toda semana. Vamos lá mesmo? E vai pontuando quais são suas dúvidas. Vai pontuando as dúvidas e vai alterando a dieta. Então, com a alteração na dieta, você tem menos risco de ocorrer essa estabilização. Mas quando a gente fala em reeducação alimentar, é para a vida toda, né? Sim, para a vida toda. Não é assim, agora eu vou fazer tudo certinho, que eu vou aprender com a doutora Paula, mas depois disso, liberou geral, né? Até a gente estava conversando isso, né? A pessoa que perde peso, ela tem que constantemente estar em alerta e constantemente passar por orientações tanto do nutricionista quanto do médico para manter esse peso. A manutenção do peso, ela é muito mais importante do que a própria perda. E a própria procura, né? A gente concorda nisso, tem que ser logo no início. Não adianta você procurar, quer dizer, não é que não adianta. O ideal não é você, é muito mais difícil quando você está 30, 40 quilos acima do peso. Percebeu que está com seus 5, 6 quilos acima do peso, do ideal, já procura tratamento. Porque é muito mais fácil no início, como qualquer coisa em medicina. 10 do que 45. Exatamente. Quilos. Quer dizer, para o corpo também é um choque muito grande. Ele está acostumado com aquele peso e aquela gordura, né? E normalmente a nossa meta é assim, no máximo 10% do peso corporal a cada 4, 6 meses. Então, se o indivíduo está está com 70 quilos, né? E ele deveria estar pesando 50, estou chutando qualquer coisa. A minha meta inicial vão ser só 7 quilos, só 10% desse peso corporal. Porque o corpo precisa se adaptar com essa nova imagem, com esse novo metabolismo. Então, assim, percebeu que está acima do peso, já procura tratamento, né? Sabendo que só 5% vai ser um problema glandular, 95% das vezes é uma questão de mudança no metabolismo, de mudança de hábito alimentar e de não cair em falsos mitos, né? Porque esses são terríveis. Eu até volto para a gente falar de mitos e verdades desses alimentos. No instantinho só. Vamos saber agora dos mitos e verdades do emagrecimento, se esses alimentos são vilões ou não. Começando pelo café. Dizem que o café deixa a gente mais elétrico. Isso é verdade? O café, ele tem um efeito termogênico. Então, o que seria isso? Ele aumenta um pouco a nossa taxa metabólica, porém, o café em excesso pode deixar a pessoa um pouco mais ansiosa e fazer com que ela coma até um pouquinho mais. Então, tem que ser consumido com moderação. Então, posso consumir até o quê? 3 xícaras? Até 3 xícaras por dia. Até às 16 horas. Até às 16 horas. Depois não mais? Depois não mais. Olha, deixa eu te avisar uma coisa. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Eu normalmente tomo café mais tarde, mas as pessoas não devem fazer o que eu faço, tá? Eu confesso que eu adoro café. Mas você consegue, através de técnicas de respiração e tudo, depois baixar Depois eu abaixo a minha bola, abaixo a minha... Mas o ideal, tecnicamente, até 16 horas. Mas o que acontece no corpo da gente depois das 16 horas? Você vai perder o sono. Você vai ficar tão excitado que você vai perder o sono, né? Então, não é legal. Então, o café é muito bom, né? Existe uma briga internacional. Alguns países até falam mal do café, por quê? Porque não são produtores de café. Nós não podemos esquecer que existem interesses comerciais, por exemplo, no chá. Né? Existem países que são grandes produtores de chá e que metem a boca no nosso cafezinho. Café é muito bom, é muito bom. Café brasileiro, excelente qualidade. Só evitar depois das 16 horas. Como tudo nessa vida, em excesso dá problema. A palavra-chave é moderação, né? A palavra-chave é moderação e equilíbrio. Agora, o chá verde, ele é assim tão milagroso como as pessoas dizem ou não? Olha, Kátia, nada é milagroso, né? Então, contudo, você tem que ter uma alimentação balanceada e tem que ter a prática de atividade física e a reorganização de minerais
faz. Então, nada faz milagre. O chá verde, ele tem esse efeito termogênico também, né? Porém, esse efeito termogênico que a gente fala é um pequeno aceleramento. Então, as pessoas, elas não podem achar que elas vão tomar chá verde e elas vão emagrecer por causa disso. Mas outro dia eu estava lendo uma revista científica, sabe que eu adoro essas coisas, né? E que dizia que o consumo em excesso de chá verde pode trazer grandes prejuízos à saúde também, né? Como a gente estava falando até agora, tudo pode em dar um excesso... prejuízo, uma sobrecarga no fígado, é isso? Olha, tudo é metabolizado no fígado, né? Então, o excesso pode ter liberação de toxinas e acabar causando problemas no fígado. O excesso, o chá verde, ele é diurético também, então as pessoas acabam consumindo em excesso, isso pode prejudicar outras funções do nosso organismo. Então, assim, excesso nunca nada. Tem cafeína e eu já vi, assim, paciente que estava tomando muito chá verde para emagrecer com açúcar. Olha, não dá, né? O açúcar, aqueles 4 vilões. Tem mais caloria do que o efeito termogênico do chá. E os 4 venenos, né? O sal, o açúcar, a farinha branca e a cocaína. Sim. Os venenos brancos. Os venenos brancos. Esses todos a gente tem que eliminar. Gente, eu comparei a cocaína, não que eu acho que a cocaína seja liberada, não é isso, não. É porque às vezes a gente pensa numa droga e a gente pensa só na cocaína, em outras drogas, e as ditas drogas liberadas, como o açúcar e o sal, matam a gente tão ou mais frequentemente do que usuários de cocaína. O açúcar refinado, esse açúcar branco que você coloca, que ele é branquinho, primeiro, ele não tem valor nutricional nenhum. Ele não tem mineral, ele não tem vitamina, ele não tem nada, exceto uma caloria, e ele é o que a gente chama de disacarídeos, são 2 açúcares, né? É a glicose e a frutose. Assim que a sacarose, que é o açúcar comum, ele entra na corrente sanguínea, ele entra em contato com a água, ele se divide em 2. Ele se divide em sacarose e ele se divide em glicose. A glicose, ela dá um pico de energia muito grande, por isso que as pessoas acabam tendo aquele bem-estar quando comem uma comida açucarada, uma glicose. Primeiro, nós estamos ingerindo tanto açúcar que se calcula, né, uma inferência, se calcula que a gente está ingerindo mais açúcar por dia do que os nossos ancestrais ingeriam na vida inteira. Nossa. Haja pâncreas, haja insulina, vai desregular, vai gerar diabetes. Nós estamos com epidemias de diabetes, né? Então, assim, e é fácil corrigir isso. Passa a comer, por exemplo, açúcar refinado, açúcar mascavo, por exemplo. Que não é o refinado. Que não é o refinado, perdão, me enganei. Não açúcar refinado, açúcar mascavo, né? O açúcar demerara, pelo menos, que ele já é mais rico em nutriente e ele demora mais para dar esse pico de glicose. A gente chama de alimentos de baixo índice glicêmico. Então, em vez de ele dar esse pico de glicose, ele faz isso aqui com você. Uma pequena porque curva, senão você acaba até tendo uma liberação alta de insulina. A insulina é lipogênica, ela forma gordura, aí você acaba tendo o efeito contrário. Lá dá mais gordura, principalmente abdominal. E principalmente abdominal. Aqui a gente tem vários alimentos que dizem ser extremamente saudáveis. De fato são, por exemplo, as barrinhas de cereais. Olha, as barras de cereais, elas são ricas em cereais integrais, né? Então são ricas em fibras. Então aqui a gente tem a chia, a aveia e a semente de linhaça também, que são todos alimentos fibrosos, alimentos integrais. O que os alimentos integrais fazem? Eles dão uma maior sensação de saciedade, né? Então, vamos pensar assim, se a pessoa come porque ela tem muita fome, ele vai ajudar nessa sensação de saciedade. Porém, em excesso, ele tem caloria, né? E então, vai te engordar. O excesso disso vai te engordar. Então, o que é ideal? Consumir com moderação. Então, utilizar, por exemplo, uma barra de cereal num lanche intermediário, né? O que tem que tomar cuidado, muitas pessoas utilizam as barras de cereais indiscriminadamente. A gente passa a barra de cereal, o paciente gosta, ele consome 2, né? Então, no mínimo, né? consome 2. E as barras de cereais que contêm chocolate, elas acabam tendo um índice glicêmico mais alto, e se as pessoas consomem isso um pouquinho antes da atividade física, acaba tendo o efeito contrário de dar energia para atividade, devido ao chocolate, né? Então, as barrinhas de cereais com cobertura de chocolate. Então, pode-se consumir a barrinha de cereal com cobertura de chocolate porque ela tem uma melhor palatabilidade? Sim. Porém, existem horários específicos também para isso. Então, assim, os cereais integrais, eles dão uma maior sensação de saciedade. Mas em excesso eles vão engordam. ajudar no processo de emagrecimento, como tudo ajuda. Tudo é um auxiliar, né? Mas em excesso vai acabar engordando. É como se fosse uma música. Você imagina literalmente um samba de uma nota só. É uma chatice. Além de ser exatamente, o organismo se adapta. Você percebe que você, por exemplo, você entra num lugar barulhento, com muito barulho,
No início você não consegue ouvir, daqui a pouco seu próprio organismo começa a se adaptar, parece que o volume diminuiu. Não é que o volume diminuiu, seu corpo se adaptou. Quando a sua dieta, ela é monocórdica, ela não samba de uma nota só, quando você come uma coisa só, gera um monte de problema para o organismo, porque ele se adapta. Tem mais chance de você desenvolver intolerância alimentar, que você vai ter um alimento que, imagina um motor de carro movido a diesel que está entrando álcool. Não vai andar. Não vai funcionar direito. Não vai funcionar direito. Então, assim, muitas pessoas desenvolvem num quadro que a gente chama de disbiose, que é uma alteração do trânsito intestinal, um aumento da permeabilidade do intestino. Né? Um aumento da mudança da flora intestinal, uma mudança na flora intestinal, um aumento da permeabilidade, passam alimentos mal digeridos, inclusive integrais, e que o indivíduo acaba confundindo o seu sistema imunológico, o sistema imunológico fica doidinho, fica confuso, e ele gera uma intolerância àquele alimento. Então o sistema imunológico não sabe se aquilo faz bem ou faz mal. Bem ou faz mal. E ao contrário da alergia que você não pode comer, ele pede mais informação. Então você tem mais vontade de comer aquilo que te faz mal. E normalmente são leites, pães e derivados. Leite, trigo, tomate. Eu tinha trigo e tomate, sou descendente de italiano, queria morrer. Eu fiquei um expert, eu aprendi. Vocês não têm ideia do que eu aprendi de intolerância alimentar depois que eu tive a trigo e tomate sendo descendente de italiano. Mas aí fazendo a reeducação correta por um tempo importante, que pode ser individual, o corpo da gente perde aquela memória e regula novamente e volta a comer. Já voltei para minha pizza. Que bom, porque nem eu com o meu glúten. Agora aqui vamos mostrar também alguns alimentos importantes. Aqui a gente tem batata, cenoura, limão, frutas. Este grupo, principalmente, a gente pode fazer uso com moderação também? Então, nós trouxemos esse alimento mais para dar ênfase em sopas, né? Então, tem aquele mito que a sopa emagrece, a sopa emagrece. A sopa é um alimento de baixo valor calórico, então se ele for consumido numa dieta balanceada e equilibrada, ela vai auxiliar no emagrecimento. Porém, se ela for rica em carboidratos, batata, mandioca, macarrão, você vai ter o efeito contrário disso. E de alto índice glicêmico, ainda dá aquele pico de glicose que engorda. Que engorda. Então, eu tenho que usar com moderação também batata. Usar com moderação, a gente sempre indica no máximo um carboidrato, né? Então, ou a batata, ou tá colocando macarrão, não aquela sopa das avós, né? Que tem de tudo. Até pé de galinha, né? Tem tudo. Então, usar mais legumes, usar folhas. Uma variedade maior. Uma variedade maior. Dentro de uma alimentação equilibrada, vai auxiliar no emagrecimento. Porém, a sopa não é a salvação. Folha campeã, né? A gente joga fora a folha da cenoura, imagina. Nossa, uma delícia, picadinha, da beterraba. Da beterraba, e coloca na sopa. Usar o talo dos alimentos, né, pra tá... Mas aí o brasileiro é metido a besta. Ele acha que talo é coisa de pobre. Pois é. Se a gente tivesse passado a dureza que os países europeus passaram, não ia jogar fora, não. Batata vale ouro ali. Vale. Assim como todos os talos. E a gente desperdiça. Nosso CEAGESP. O que os alimentos chegam do campo CEAGESP já tem um desperdício gigante. De lá para nossa casa, imenso. E o que a gente faz em casa, pronto, acabou jogando 50% fora. Ouro, tá jogando ouro fora, porque é o alimento que vai te emagrecer, que é rico em vitamina, é rico em mineral, claro, de preferência orgânico, ele pode estar com agrotóxico, né? Você vai ter que preferir isso, mas é para ingerir, né? Como a Paula falou, quer dizer, você coloca a sopa, por exemplo, não é para fazer uma sopa só de batata, ou uma sopa só de cenoura. Você pega os vários talos de muitas cenouras, dá uma sopa excelente, com couve, né? Tem várias, né? Usar couve, usar a selga, alface, que diminui até a ansiedade. Então, existem até alimentos que têm funções específicas no organismo que pode até auxiliar, desintoxica, diurético, que pode até auxiliar nessa sopa, no processo dessa... Pra gente encerrar, bom, as frutas a gente sabe que a gente deve consumir, mas em variedade, não só mamão, nem só pera, nem só maçã. E com moderação, Kátia. A fruta... não é como um tucano. Tem paciente que fala assim, eu não sei porque eu engordei, eu não tô comendo nada demais, eu só tô comendo fruta. Minha filha, minha mãe, falei, tucano, né, pássaro, né? Não é nada político, não, né? Não, tucano. Você vai botar todo mundo em frio aqui, hein? Não, pelo amor de Deus, é pássaro. Minha mãe tá aquele fazendo... de bicão. É, o do bicão. Tá fazendo reeducação alimentar, não emagrecer de jeito nenhum. Foi na médica, na endócrina, e falou assim, mas dona Marli, a senhora não tá comendo, fazendo direitinho, tudo direitinho. E ela é regradinha. Alguma coisa só tá abusando. O que a senhora come essa semana? Ela falou tudo direitinho, mas chegou nas frutas. 45 figos. Eu falei, mãe, 45 figos? Ah, filha, mas assim, ao invés de comer figo, doce, né? Fruta. Como uma fruta seca para matar a saciedade. A gente vai fazer 400 gramas de uva passa. Imagina que engorda. Horrores, né? Horrores, tem que maneirar. E o suco de limão pra gente O suco de limão
Então, ele acaba tendo um efeito termogênico também, pequeno, como todos os outros, mas ele tem um efeito termogênico. O que a gente indica sempre é, por exemplo, num dia, você fazer uma alimentação que você coloque um pouquinho de café, consuma umas 2 xícaras de chá verde, por exemplo, ao dia, consuma alimentos integrais, tempere a salada com granola salgada, coloque no iogurte uma colher de aveia, consuma a sopa e consuma as frutas, né? Então, o equilíbrio É a palavra-chave na hora, E não esquecer da atividade física. Então, a atividade física é sempre muito importante. Se pensarmos em mudança de hábitos de vida, a atividade física tem que entrar. E lembrando a você que nunca o nosso espaço aqui, embora a gente queira te informar direitinho, substitui a sua visita a um médico. E isso é importante, porque aqui a gente está falando de uma forma generalizada. Quando você vai ao médico, ele analisa o seu caso e a sua necessidade. É isso que a gente quer, que você fique bem informada para chegar e perguntar ao seu médico tudo o que você quiser para saber o que é melhor para você. Não para mim, nem para a doutora, nem para o doutor Ciro, mas para o seu caso isolado. Então, aproveite o nosso espaço, sempre tire suas dúvidas, mas busque uma orientação de um médico. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem algum site, Paula? Olha, eu vou passar o meu e-mail, que é paula.cavalini@gmail.com. paula.cavalini.gmail.com. Tá. E o telefone do meu consultório, eu atendo aqui na Alameda Santos e atendo em Santo André, é 4436-6392. 4436-6392. Doutor Ciro Márcio, site? vitalidadeIntegral.com.br. Lá tem vídeos também. Tem vídeo, tem contato, tem muita coisa. Escreve pra gente, a gente adora se comunicar com as pessoas. vitalidadeIntegral.com.br. Queria agradecer mais uma vez, doutor Ciro Márcio, que é ortomolecular, doutora Paula Cavalini, que é nutricionista, obrigada. Espero poder contar com vocês mais vezes pra gente descobrir o quanto que é fácil ter saúde. É só fazer a coisa certa. Obrigada mais uma vez, viu? E olha, fazer a coisa certa, você viu só, é escolher os alimentos de uma forma